pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre interpretação de receita. Então eu peço desde já que você dê o seu joinha e também se inscreva no canal, porque isso nos ajuda muito, além de que você vai estar recebendo, vai estar sendo atualizado das informações que nós estaremos colocando. São informações úteis, importantes para você que é usuário de óculos. Vamos lá? E aí pessoal, tudo bem? Você também é daqueles que tem curiosidade, né? Quer entender a sua receita, vai na ótica e às vezes não entende muito bem o que está acontecendo, o médico não explica, ninguém te explica nada, né? Então eu vou te dar aí um resumão bem rápido aí para você poder entender a sua receita. Então quando a gente olha para a receita, eu pus aí um exemplo de uma receita em branco, né, sem estar preenchida. E se você entender bem esse quadro que está aí, você vai conseguir entender inclusive se a receita for escrita toda à mão. Dá para você entender. Então preste bastante atenção para você poder captar aí o que eu estou querendo ensinar, tá bom? Vamos lá, você vai ver dois blocos. A receita ela é basicamente dividida em dois blocos. O primeiro, logo à sua esquerda desse exemplo que eu coloquei, você vai ver escrito assim: para longe e embaixo para perto. Basicamente a receita é dividida nesses dois blocos, longe e perto. Quem usa o grau de longe? Na grande maioria das vezes, pessoas abaixo de 40 anos. Veja bem, existem exceções, mas na grande maioria, pessoas abaixo de 40 anos vão ter o grau escrito então na parte de longe. Se não estiver escrito nada, o médico escrever à mão e não escrever longe, subentende-se que ele está se referindo ao grau de longe se você tem menos de 40, salvo aquela exceção que eu já disse que existe. Aí você saberá que você é uma dessas que está nesta exceção. Mas vamos partir para o genérico. Então, abaixo de 40 anos, todos estarão aí em cima. Ah, mas o meu problema é para perto. Ok, mas você tem menos de 40, ele vai estar escrito para longe, porque é um óculos que você vai usar constantemente. Ele vai melhorar para perto, mas você vai usá-lo constantemente. Ah, quem vai usar o de perto? Então, na maioria das vezes, na grande maioria, com exceções também, pessoas acima de 40 anos. Então, estas são as pessoas que entraram na presbiopia, são présbicas, então elas vão ter o grau escrito na parte de baixo. Existem duas formas de colocar o grau de perto. Aqui nós temos uma forma, eu coloquei para vocês uma forma, depois eu vou explicar a outra forma de se colocar, que é onde dá muita confusão na interpretação de uma receita. Então pessoal, agora a gente vai entender um pouquinho sobre os valores onde estão sendo colocados. Você vai ter aí, vamos ficar só no campo de longe, depois a gente vai explicar o de perto. No campo de longe você tem aí olho direito, olho esquerdo. Também aí você vai ter uma subdivisão. Você tem a primeira divisão que é longe e perto, e no de longe você tem mais olho direito, olho esquerdo, né? Para longe. Então aí você vai ter o esférico. Há algumas pessoas que só tem esse grau, que é o esférico, tá? Ele pode ser negativo ou positivo. Se ele for positivo, o seu grau, você é uma pessoa que tem hipermetropia. Então você é um hipermétrope. Se ele for negativo, então você tem miopia, ok? E isso eu estou falando no esférico. É aí que determina o que você é, tá bom? Se você tem hiper ou miopia. Ah, mas a minha receita também tem mais coisa na frente do esférico, tem o cilíndrico. Então vamos lá, se tem cilíndrico, tem que ter eixo, tá bom? Aí esses dois valores têm que estar junto. Acontece, já vi muitas vezes, por engano, ou a pessoa que está prescrevendo ou copiando a receita novamente, etc., esquecer de pôr o eixo, colocou
o esférico, colocou o valor do cilíndrico e esqueceu do eixo. Sem isso não se pode montar um óculos, tá bom? Se a pessoa tem o valor do cilíndrico, tem que pôr. E o que é o cilíndrico? O cilíndrico é o astigmatismo. Então você também é um astigmata. Então você pode ter uma hipermetropia e astigmatismo. E o astigmatismo, ele possui eixo. Eixo, ele vai de 0 a 180. Agora entendeu por que a meia lua em cima, né? De 0 a 180. Algumas receitas não tem essa lua. Alguns médicos gostam de usar esse desenho e riscar mais ou menos na inclinação do eixo, né? Mas o certo mesmo é escrever embaixo, no lugar do eixo, o grau, né? Se é 90, 180, 40, 50, enfim, o eixo que é colocado aí. Agora preste atenção porque é uma parte mais complicada, é o de perto, né? O de perto, ele pode ser escrito de duas formas e é onde dá muita confusão na ótica, é onde muitas pessoas acabam procurando outro profissional porque acha que ele errou, escreveu errado, e não é. Você precisa entender direitinho isto para não ter equívoco e também acabar não prejudicando um profissional por falta de conhecer isso. Então vamos lá. Do jeito que eu coloquei esse exemplo dessa receita, você vê que embaixo você vê que o campo é igual ao de cima, o campo de perto é igual ao campo de longe. Mas o médico então ele pode escrever embaixo, no de perto, o valor do esférico, o valor do cilíndrico e o eixo. Já vamos deixar claro aqui o seguinte: se você é astigmata para longe, esse astigmatismo, ou seja, o valor do cilíndrico e o eixo, ele vai se repetir embaixo. Ele tem que ser o mesmo, tá? Ele vai se repetir. Vamos partir do princípio então que você não é astigmata, para longe, tudo bem? Vamos voltar para o de longe. Você só tem o grauzinho esférico. Vamos supor que você é hipermétrope. O hipermétrope, lembre-se, sinal de mais. Vamos supor que você, com 39 anos, tinha mais 1. E ao fazer 40 anos, você começou a sentir necessidade para perto. O braço começou a esticar, que a gente chama de braço curto. Isso é um sinal da presbiopia. É sinal que precisa pôr algo mais para ler, não para olhar para longe. É para ler. Então, se é algo mais para ler, a gente chama de adição. Então vamos lá. Se você tem 1 para longe, mais 1 de hipermetropia, aos 40 anos, existe uma tabelinha que a gente segue. Não necessariamente é seguida à risca, mas ela é, na maioria das vezes, utilizado e funciona se utilizar assim, se convencionou usar assim. Essa tabela diz que pessoa com 40 anos ela vai usar uma adição de 0,75 ou 1, tá? Ou 1,25, mas é mais difícil. Geralmente vamos ficar com 1, tá? Mais 1. Então o médico, o que ele pode fazer? Se você tem mais 1 em cima, no de longe, hipermétrope, embaixo, se a sua adição é de mais 1, ele vai escrever direto, mais 2. O que eu entendo? Eu, como profissional, que se você tem mais 1 lá em cima e embaixo tá mais 2, significa que ele adicionou 1 para você. Tá? Então, a sua adição é de 1. Vamos dizer agora que você é astigmata. Então, você tem no esférico mais 1. Por exemplo, no cilíndrico, menos 0,50. E o eixo a 180. Nos dois olhos, para facilitar. Então, você ainda vai ter mais 2 com menos 0,50 a 180 no grau de perto. Lembra? O valor do cilíndrico e o eixo ele se repete embaixo, ele não muda. O que vai mudar do de longe para o de perto é o esférico. Mas na minha receita o médico colocou o valor do esférico, o valor do cilíndrico, o eixo, mas embaixo ele colocou o esférico, ele esqueceu de pôr o eixo e o cilíndrico, o cilíndrico e o eixo. Não. Percebe aí se o médico não escreveu AD. AD é a adição. O que ele está querendo dizer? Ele só não quis escrever tudo. Ele resumiu dizendo adicione 1,5, 2, 2,5, entendeu? Então se ele escreveu assim AD mais 1, o que ele quer dizer?
A este grau de longe, adicione mais 1 no esférico, que aí vai dar mais 2, com menos 0,50 a 180. Tá certo? Agora vamos falar sobre o DP, que é uma medida importante. O DP significa distância pupilar. É a distância da pupila, ou seja, aquele pontinho preto no meio da íris é a tua pupila, é a distância dessa pupila até a outra. Então, para montar o seu óculos é preciso tirar essa medida. É feito com um aparelho, geralmente digital, etc. Existe também a DNP, que é a distância naso, de nariz, pupilar. Também é feito essas medidas. Eu particularmente, quando faço nossos óculos aqui, eu faço pelo naso pupilar. Elas são independentes, né? Eu tiro medidas independentes, porque um olho pode estar descentrado em relação ao outro. Então a gente tem que considerar isso para poder montar um óculos. Então você vai ver essa medida no seu óculos. Então montar um óculos sem isso é meio prejudicial. Meio não, completamente prejudicial. Você vai gerar um prisma na lente, você pode ter dores de cabeça, fadiga e até desenvolver forias, tá? Mas isso é assunto para outra hora, não vou tratar aqui. Uma coisa que ninguém faz também é tirar altura, mesmo se você estiver só para longe ou para perto, é o correto. Aqui na nossa loja nós fazemos isso, mas a grande maioria não faz, tira só o DP e acaba que não resolve, porque se você seleciona na horizontal aonde você quer o foco, mas não seleciona a altura aonde você quer o foco, você até pode pôr aqui, mas ele pode estar aqui embaixo ou aqui em cima. Então é necessário tirar as duas medidas para que você centralize horizontal e vertical e faça uma cruz em cima da pupila, tá certo? Eu espero que você tenha entendido um pouco de como interpretar a sua receita. Se você tiver alguma dúvida, me pergunta, lógico, dentro deste assunto, né? Tá bom? Qualquer dúvida também, dá uma chegada aqui no Hospital do Óculos, temos promoções, podemos tirar sua dúvida. Se você está com dificuldades com a sua receita, traga aí, vamos tentar resolver para você, tá bom? Um bom dia e que Deus te abençoe.